Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje a gente vai falar de três ações que são boas para se investir agora em fevereiro. Então, antes da gente ir pro vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever, ativar os sininhos, tá bom? E comenta aqui quais ações você está comprando agora em fevereiro, o que você acha que tá bom para investir. Então vamos lá, primeira coisa, nosso disclaimer padrão, nada do que eu trouxe aqui é recomendação de compra ou de venda, tá? São só alguns ativos para vocês estudarem. Então, o primeiro ativo que eu trago para vocês é a Klabin, tá? Empresa de papel e celulose. Hoje ela está cotada a R$ 4. Nos últimos 12 meses tá no zero a zero, né? Tá de lado. Quando a gente olha o preço sobre lucro, tá 15 vezes preço sobre lucro, mas a gente não olha muito essa ótica para essas empresas de commodities. A gente geralmente olha mais o EBITDA, porque o lucro pode ser inflado ou reduzido por exemplo, variações cambiais que acabam entrando no resultado. Quando a gente olha para preço sobre valor patrimonial, ela está 1,9 vezes o valor patrimonial, mas aqui a gente tem que olhar também que existem algumas terras e fábricas da empresa que não estão corrigidas a valor presente. Então, esse valor patrimonial é muito maior do que a gente está olhando aqui. E um dividend yield de 8,3%, puxado principalmente por um dividendo extraordinário do ano passado. O dividendo recorrente está na casa de 4,5%, tá? E aí, quando a gente olha tanto na ótica de um ano quanto 5 anos, a Klabin ela se manteve aqui nesse preço de R$ 4, e aqui no último ano ela estava nessa casa de 3,40, 3,50, teve uma alta para os R$ 4, mas ainda assim tá numa boa cotação. E aí, para quem não conhece, gente, a Klabin ela é uma das maiores produtoras de papel e celulose do Brasil. Quando a gente olha no quarto trimestre, 72% do seu resultado veio da parte de papéis e embalagens e 28% veio de celulose, tá? Quando a gente olha os principais produtos que a Klabin ela produz, a gente tem papel craft, a gente tem celulose, a gente tem fraldas, tem vários itens, né, que a Klabin produz. E aí, quando a gente olha os resultados de 2025, a gente vê que a empresa teve um crescimento no seu volume de vendas de 4%, saiu de 3,8 para 4 mil toneladas, tá? A gente vê que 53% foi para o mercado interno e 47% para o mercado externo, ou seja, ela é uma empresa exportadora que tem essa sensibilidade ao dólar. Então, se você quer investir lá fora, se você quer ter exposição a lá fora, aos Estados Unidos, mas ao dólar, mas sem necessariamente ter o dinheiro lá fora, você pode comprar a Klabin. Você vai ter o custo em reais, né, da produção, mas você vai ter esses resultados vindo lá de fora. E quando a gente olha para a receita líquida, 37% veio lá de fora. A gente tem um crescimento de 5% ano contra ano, o EBITDA crescendo 7% ano contra ano, com a margem também subindo para 38%, um EBITDA de 7,8 bi. E aí, quando a gente olha a cotação da celulose, que é a commodity que a empresa vende, vale a pena notar que a celulose hoje está na mínima dos últimos 5 anos, né, muito próximo da mínima, a $5.200 a tonelada, e a gente viu que ela já chegou aqui na casa de 7.500, $8.000 a tonelada. Então, existe muito espaço para a empresa melhorar os resultados somente da commodity subir, tá? Uma coisa que não está no controle da empresa. E aí, quando a gente olha aqui o EBITDA e o fluxo de caixa livre, então hoje a gente tem um fluxo de caixa yield ajustado de 9,2%, tá uma queda em relação ao ano passado, que estava em 11,8%, mas o que a gente vê é uma empresa que, na parte do low do ciclo, enquanto a commodity está em baixa, continua gerando resultado, continua gerando EBITDA, gerando lucro. E, para quem não sabe, a Klabin tem um dos menores custos caixa tonelada do Brasil, tá? Ela é uma das empresas mais eficientes. Então, quando a gente olha para o setor de commodity, o investidor de longo prazo tem que estar pensando sempre na eficiência, nas empresas que têm o menor custo, porque o valor da commodity não está no seu controle, o mercado que dita o preço da commodity. O que está no controle da empresa é a gestão de custos, é a gestão de margem. Então, nesse sentido, a Klabin é exemplo, e por isso que eu trago para vocês ela como a primeira ação da nossa lista, tá? E aí, quando a gente olha para nossa segunda ação, eu trago aqui o Banco ABCB, de código ABCB4, na verdade é Banco ABC, de código ABCB4, cotado hoje a R$ 26,93, subiu 40% nos últimos 12 meses, cotado a 6,3 vezes preço sobre lucro, que é bem baixo, e quase uma vezes valor patrimonial, tá com dividend yield de 9,7% nos últimos
12 meses também. Quando a gente olha em 5 anos, a ação sobe 138%, atingindo aqui sua máxima histórica, R$ 27. E você vai me perguntar: "Nossa, Gustavo, mas você está trazendo uma ação que está na máxima histórica e você acha que ainda tem espaço para investir?" Sim, acho que ainda tem espaço. Quando a gente olha aqui para o resultado do banco, né? Para quem não conhece, o Banco ABC, ele é um banco voltado a clientes corporativos, então ele empresta para empresas de médio e grande porte. A gente vê que no histórico, a carteira de crédito dele cresceu 11% ao ano e de 2024 para cá cresceu um pouco, né? Cresceu aqui de 53 para 54 bilhões de reais. Quando a gente olha o segmento de atuação, aqui ele tem exposição a vários setores: agronegócio com 23%, energia com 11%, serviços com 8,4%, enfim, vários setores que, quando a Selic cair, ele vai ter uma melhoria, uma melhora na economia, e isso vai impactar diretamente as empresas e, por consequência, o banco. Então, esse daqui é um bom investimento para se ter, pensando na queda da Selic. Tá? E aí, quando a gente olha para o resultado do banco, né, a inadimplência dele, que é uma das métricas que a gente olha muito para banco, né? Quanto do crédito que ele está emprestando não está performando? Qual está sendo o calote do banco, né? A gente vê que a inadimplência sai aqui de 0,9 para 0,5%, ou seja, a inadimplência está em queda, extremamente controlada. Enquanto isso, as provisões do banco seguem subindo, ou seja, o banco está cada vez mais cauteloso. E com essas provisões em alta, isso puxa um pouco o lucro do banco para ficar de lado. Então, quando a gente olha ano contra ano, o lucro sobe só 3%, o que não é bom, né? Pensando que a gente teve uma inflação de 6%, a gente esperava um crescimento maior de lucro, mas esse lucro não cresceu tanto porque o banco provisionou muito mais para garantir que, se tiver um aumento da inadimplência, ele tem esse dinheiro guardado. Então, isso acaba segurando, né, o resultado de 2025 para baixo, um crescimento não tão elevado, mas possibilitando em 2026 um crescimento mais acelerado. Aqui, quando a gente olha o ROI recorrente de 2025 foi de 15,2%, mas a gente vê trimestre contra trimestre uma evolução. Então a expectativa é de que esse ano a gente já tenha uma evolução do ROI para algo na casa de 16%, tá? E aí, quando a gente calcula o retorno esperado do banco, hoje o banco está valendo 6,5 bi. O lucro esperado, eu coloquei aqui 1,05 bi, ou seja, uma pequena evolução do lucro. Com isso, ele tem um dividend yield de 8%, com payout de 50%, que é o histórico do banco, um crescimento esperado de 7,8% e um retorno esperado total acima da inflação de IPCA mais 9,8%. A gente já viu vários estudos mostrando que IPCA mais 7 ganha da bolsa no médio e longo prazo e traz um baita de um retorno. Então, quem dera, né? IPCA mais 9,8. E aqui eu trago para vocês também o preço teto de 8 vezes o preço sobre lucro, de 34 e 33. Então, se ele tivesse cotado a 8 vezes o preço sobre lucro, ele deveria estar negociando a R$ 34, o que dá para a gente hoje uma margem de segurança de 21,47%. Ou seja, ainda tem espaço para se investir no banco, tá? E por fim, gente, eu trago a terceira ação para fevereiro, que é a BB Seguridade, tá? É o braço de seguros do Banco do Brasil. Hoje está cotada a R$ 33, subiu 4% nos últimos 12 meses, negociada 7,5 vezes preço sobre lucro, que é um dos menores patamares quando a gente olha o histórico da empresa, que é negociado na média de 10 a 12 vezes. Um PVP de 6 vezes e um dividend yield de 20%, mas aqui está inflado, tá? Porque ele está pegando o dividendo do ano passado com um desse, o dividendo real da empresa está mais na casa dos 10 a 12%, tá? E quando a gente olha aqui no último ano, né, ela chegou a bater aqui seus R$ 44 e teve uma queda para aqui na casa dos R$ 30, teve agora uma alta para R$ 35, R$ 38, e desde que ela pagou o dividendo, ela teve essa redução para de volta na casa dos R$ 33. Então eu vou mostrar para vocês que a ação ainda está barata, principalmente depois dessa queda, caiu 10% só na sexta-feira. E aí, quando a gente olha o resultado de 2025, então foi um lucro líquido recorde. A empresa lucrou 9,1 bilhões, um crescimento de 11% ano contra ano. Disso, 7 bi veio do resultado operacional, crescendo 2%, e 2 bi veio do resultado financeiro, crescendo 61%. A empresa distribuiu 8,7 bi em dividendos, R$ 4,50 por ação, o que é um baita de um resultado. Quando a gente olha para novos produtos, né, a empresa tem aqui o seu lado prestamista, então eles emitiram 627 milhões em prêmios, e a Previdência
eles eles tiveram 2,3 bi em reservas, tá. Então tem cada vez, mais crescido esses resultados. Quando a gente olha aqui para o resultado, financeiro e operacional, né, como eu trago para vocês, o lucro líquido recorrente ele sobe 11%, puxado pelo resultado financeiro que sobe 60%, devido a uma Selic mais alta. Então a gente teve em 2024 uma Selic na média de 10, 12%, em 2025 essa Selic ficou na casa de 14, 15% e isso puxa muito o resultado. Vocês podem ver, o resultado financeiro participou em 22% de todo o resultado do banco, tá bom? E aí, quando a gente olha para as estimativas para 2026, a BB Seguridade traz umas estimativas mais baixas, né? Então, as reservas de planos de previdência devem crescer de 8 a 11%, os prêmios emitidos devem cair de 3% até um crescimento bem baixo de 2%, e o resultado operacional não decorrente de juros deve cair de 7 a 3%. Ou seja, a empresa já está dizendo para a gente que ela deve ter uma queda de resultado no ano que vem por conta de um menor volume de prêmios emitidos, tá? E além disso, a gente tem uma expectativa de queda também da taxa da Selic. Com isso, a empresa deve perder uns 200 a 300 milhões de reais de lucro, tá bom? E aí, eu trago para vocês aqui os dividendos que foram anunciados. A Datacom já passou, mas a empresa deve pagar agora em março R$ 2,58 por ação, um baita dividendo. O próximo dividendo deve vir para agosto desse ano, tá? E quando a gente olha o retorno esperado da ação, hoje a empresa está valendo 67 bilhões. Semana passada ela estava na casa de 75 bilhões, então a queda de sexta ajudou muito a empresa a ficar mais barata. O meu lucro esperado é na casa de 8 bilhões de reais. O mercado está esperando algo na casa de 8,5, então eu estou sendo mais conservador. Com isso, a gente tem um dividend yield de 10,6%, o que é um baita de um dividendo para uma empresa que cresce consistentemente, né? Ela vai ter um ano de correção, mas no geral ela cresce. Um crescimento esperado de 6,2%. Isso daqui dá um retorno total para a gente de IPCA mais 10,8, tá? O que é um baita de um retorno. A gente viu que Banco ABC está com um retorno de IPCA mais 9, BBSE depois dessa queda, um retorno de IPCA mais 10,8. E aqui eu trago o meu preço teto, que é de 10 vezes preço sobre lucro, que hoje seria na casa de R$ 40. E aí com isso a gente tem uma margem de segurança de 15%, era de 4% na semana passada, com essa queda voltou acima de 10% de margem de segurança, ou seja, tem espaço para se aportar. Obrigado mercado por derrubar a BBSE, espero que derrubem ainda mais, porque aí tem espaço para a gente investir e ter esse bom retorno aqui no médio e longo prazo de IPCA mais 10,8. Então, senhores, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais sobre as empresas do vídeo. Não esqueça de curtir, se inscrever, ativar os sininhos, tá bom? E comenta aqui se você tem alguma dessas empresas, pretende investir em alguma delas, tá bom? Bons investimentos e até a próxima.